Olá, sejam bem-vindos ao Star of Compliance, um podcast dedicado aos talentos do conhecimento nessa plataforma de gestão, talvez a maior plataforma de gestão dos últimos 30 anos, que são os programas de compliance. Nós sabemos que 3 fatores podem ter uma empresa de sucesso e ir ao fracasso nos seus objetivos, que são eles: cultura, reputação e patrimônio financeiro. Se você está buscando um programa para implementar na sua empresa, se você quer melhorar os processos internos ou simplesmente se inspirar nessas estrelas que nós vamos trazer aqui semanalmente para vocês, vocês chegaram ao local correto. Eu sou Ciro Diel, fundador da Bicompliance, e hoje eu vou trazer aqui, talvez, uma das 2 ou 3 pessoas, se não for a maior, de um conhecimento de uma ferramenta super importante para nós, que a gente vai falar hoje sobre gestão de riscos. Pois é, um expert, que eu não vou detalhar todo o currículo, nós vamos ter muito tempo aqui durante o dia, mas foi Deutsche Bank, foi Rabobank, foi BTG no Brasil, é conselheiro de empresa, está no Conselho de Comitê de Gestão de Risco, está no IBGC, na Caixa Econômica Federal. Bom, só essa introdução, não falei 10% do currículo dessa fera, desse expert do conhecimento. E para começar aqui já o nosso papo de hoje em dia, eu queria primeiro que ele se apresentasse e depois a gente vai bater um papo. Então, Luiz Henrique Lobo, prazer recebê-lo. Muito obrigado por ter aceito esse convite. Muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui com você, podendo compartilhar um pouquinho de conhecimento, de experiência com quem está ouvindo, os interessados realmente no assunto. Eu espero poder passar um pouquinho de mais de 3 décadas trabalhando na área de gestão de riscos e governança. Então, só isso, gente, 3 décadas, a nossa estrela do dia aqui. E vou abrir aqui perguntando o que é a gestão de riscos e como é que ela entrou na sua vida. Aí você conta um pouquinho da história para nós. Eu acho que de uma forma ou de outra, risco está na nossa vida sempre. A gente só não percebe que a gente é um gestor de riscos. Então, quando você toma uma decisão de fazer um plano de saúde ou contratar um seguro para sua casa, ou um seguro saúde, o que seja, ou de viagem, no final das contas você está gerindo e mitigando um determinado risco que você não quer correr. Então, de alguma forma ou de outra, a gestão de risco está no sangue de todo mundo. E ela surgiu na minha vida de uma forma interessante e diferente, foi quando eu sou carioca, engenheiro civil e produção pela PUC do Rio, comecei minha carreira construindo engenharia civil, construindo uma escola pré-moldada do Niemeyer chamada CIEP, e depois construí o metrô de Copacabana. Em determinado momento... Engenheiro civil. Civil e de produção. Em determinado momento, essas grandes obras pararam no Brasil, né, numa época de crise, e eu fui para o mercado financeiro, trabalhar no extinto e tradicional Banco Boa Vista, um banco familiar carioca, da família Paulo Machado. Ainda morando e vivendo lá no Rio de Janeiro. Exatamente. E passei por várias áreas e eu era trader de renda fixa. Na época a gente chamava de open market. E comecei a fazer os primeiros derivativos e sempre fui uma pessoa muito familiarizada com matemática, com cálculo e com computador. Então, na época eu tinha um computador 386, eu acho, tela verde. Quem é mais jovem não vai entender isso. Assim como o aplicativo que eu usava, que era Lotus 123, que é o... Já era microinformática, pelo menos, né, Luiz? Era o pai do Excel. Não tinha Windows ainda, era DOS. Isso. E aí, num determinado momento, esse banco quis emitir o que a gente chamava na época um Eurobond. Era um título no exterior, quando o mercado se abriu, o mercado brasileiro se abriu depois do Plano Real para o mercado internacional, e os bancos começaram a captar dinheiro lá fora. Veio uma empresa de rating, que hoje em dia é uma coisa completamente normal, hoje, né, todo mundo conhece muito bem, na época era uma coisa nova. Fez um rating abaixo do mínimo necessário para a emissão, ficou o dever de casa e falou, olha, você precisa resolver esse problema. Perfeito. E um dos problemas que precisava ser resolvido é a criação de uma área de risco de mercado, liquidez, capital,
ter limites, ter uma política, algo que a gente não tinha. O mercado financeiro era completamente diferente do que é hoje, em termos técnicos. Foi quando o meu chefe, que hoje em dia a gente chama de head trader, me deu o desafio de construir essa área. Foi assim que eu entrei na área de... Você conhecia zero da área? Zero. E aí eu perguntei, mas olha, você precisa construir o VAR e o estresse. Eu falei, mas VAR, estresse, o que é isso? Ele falou, não tem a menor ideia. Estresse é o meu e você vai resolver ele. Se vira nos 30, tá? E aí eu fui fazer um curso. Eu falei, preciso arranjar um curso. Que só existia um curso no mundo dado por por um francês que escreveu um dos primeiros livros de riscos de mercado do mundo, chamado Value at Risk, chamado Philippe Jorion. E o Jorion tinha um curso em Nova York, e eu falei, preciso fazer esse curso. Só tinha um problema, era no meio da minha lua de mel, que já estava agendada um ano antes. Olha o risco. Isso. Olha o risco. E aí você precisa gerir de alguma forma esse risco, né? E sempre, de modo geral, a melhor forma de risco é conhecer o risco, encarar o risco de frente e não fugir dele, tá? Ó, primeira dica para vocês, hein? Vão pegando aqui os nossos cortes aqui, hein? Dica de ouro. E como bom gestor de risco, eu fui gerir meu risco com a minha futura esposa, atual, inclusive, sou casado desde sempre com ela. E eu falei, olha, Daniela, a gente vai ter que voltar, a nossa lua de mel vai ter que acabar um pouco antes e tal. A lua de mel era no Caribe, eu ainda morava no Rio, então era Rio, Miami, Caribe. E eu falei, olha, eu vou ter que fazer esse curso em Nova York. Ela adorou. Ah, que bom, eu vou junto com você. Eu falei, poxa, mas como é que eu vou numa lua de mel? Como é que eu vou me concentrar num curso desse? E acabou que ela voltou. Aliás, quando eu brigo com ela sempre me lembra disso. Isso. Elas não esquecem, fazem bem. Ficou residual. E eu fui para Nova York e sentei no primeiro dia de cursos. Eu tinha lido o que chama da Bíblia do risco de risco de mercado, chama Risk Metrics, que era um documento que o JP Morgan tinha divulgado e virou referência para riscos de mercado. Cheguei no primeiro dia no curso e eu não entendi nada. Me senti um analfabeto. Foi triste. O que eu fiz? Eu sentei na madrugada, virei a madrugada e li novamente o Risk Metrics com muito mais cuidado, com muito mais entendimento. No segundo dia, eu já não estava passando tanta vergonha. E foi assim que eu entrei na área de risco de mercado. Eu tinha 3 meses para fazer isso. E acabou que eu consegui, com ajuda. E quando eu cheguei aqui no Rio, depois de volta desse curso, eu contratei uma das poucas consultorias que existiam na época, chamava-se Prandini Rabat, não existe mais isso, infelizmente, hoje, e eles me mandaram um dos especialistas principais deles, uma pessoa que eu sou amigo até hoje, que é o Edivar, e montamos na mão, usando uma planilha eletrônica e uma DLL que a gente desenvolveu, todo o risco de mercado do Banco Boa Vista, políticas, limites, e estava tudo pronto em 3 meses, e a gente conseguiu fazer a emissão e a minha parte foi cumprida. Foi assim que eu entrei, e ao longo dos anos eu fui evoluindo e fui trazendo outros riscos para baixo do meu guarda-chuva. Então comecei com risco de mercado, mas ao longo do tempo eu fui me tornando o que a gente conhece hoje como Chief Risk Officer, onde eu fui agregando riscos, tá? E já aproveitando esse gancho, eu diria que compliance é mais um dos riscos. É assim que eu trato eles, tá? Então, compliance é um risco específico, assim como o risco de mercado, de crédito, operacional, cibernético. Compliance é mais um deles. E o que eu vi ao longo dessas décadas já trabalhando nessa área foi que, e que eu aprendi, obviamente, é que os riscos evoluem. Eles nunca são os mesmos. Então, riscos que não existiam lá atrás e hoje são riscos super importantes que tiram o nosso sonho. Então, Cibersegurança é um deles, né? Eu diria que esse é um risco novíssimo. Esse é o principal hoje em dia. Se me perguntasse qual o risco que mais lhe preocupa, eu diria que, em primeiro lugar, sem dúvida nenhuma, o risco cibernético é o que mais me preocupa. Mas compliance era uma coisa que não existia há 30 anos atrás.
E surgiu, e as pessoas, na verdade, o risco, de alguma forma, sempre existiu. Só que ele era muito pequeno e não era uma coisa que nos preocupávamos. Quer dizer, risco de compliance existe desde sempre, desde que existe uma norma, existe que lei, existe risco de compliance. Não é uma coisa agora que surgiu o risco de compliance, tá? Risco cibernético também, desde que a internet existe, que existe a possibilidade de uma invasão. Só que esses riscos começaram a crescer por vários motivos. E basicamente o criminoso, ou o fraudador, ou o lavador de dinheiro, de alguma forma ele vai sempre buscar aonde ele vai poder ganhar mais dinheiro de uma forma mais rápida e ele mesmo correndo menos riscos. Então, o criminoso também gera os seus próprios riscos. Muito tá? Bom. Então, acho que compliance está dentro dessa... Deixa eu aproveitar esse gancho que, bem colocado, você falou compliance, passa na linha da gestão de riscos, e eu queria fazer assim uma pergunta que me fazem muito. Qual é a função de cada um? O gestor de risco, compliance, controles internos, onde é que está delimitado e se há uma delimitação entre as funções e como é que a gente opera de maneira coesa? E depois a gente já vai para um gancho aí de um tema bem bacana, que são as 3 linhas, mas a gente primeiro vamos para aqui, porque eu acho que aí complementa bastante. É bom que a próxima pergunta também tem tudo a ver com essa, eu acho que é importante. Mas vamos separar, e realmente essa é uma dúvida muito comum, principalmente de quem não trabalha na área. Existe uma certa confusão em separar, mas cada um tem o seu quadrado e cada um tem a sua atenção e seu foco. Tá? Eu diria que o gestor de risco tem esse foco mais amplo e está olhando para vários tipos de riscos. Tá? Mas vamos falar especificamente de compliance. E existe uma confusão natural, principalmente em instituições financeiras, em relação a compliance e o que a gente chama de PLD, que é prevenção à lavagem de dinheiro. Tá? Então, é uma dúvida muito comum, as pessoas falam, mas o seu compliance, mas na verdade ela está falando do seu PLD. Tá? Então, o PLD está preocupado basicamente em processos para prevenir a lavagem de dinheiro. Tá? Aliás, não só dentro das instituições financeiras, mas várias empresas que têm e são veículos para que a lavagem de dinheiro aconteça. Tá? E compliance talvez seja um pouco mais amplo, se eu estou preocupado que a minha empresa esteja seguindo adequadamente as normas internas e as normas externas. Perfeito. Então não adianta só seguir uma norma externa ou só uma norma interna, é importante que eu siga, que eu esteja em conformidade, que é a palavra que a gente usa em português, em relação às normas e às leis. Eu acho que, inclusive, compliance, ao longo do tempo, foi embarcando e foi crescendo o seu escopo e ampliando para outras atividades que eu digo que são de suma importância, que é a integridade e a conduta e a ética. Isso embarcou nesse lado da responsabilidade de compliance, e eu digo que cada vez mais o desafio não está nem muitas vezes em seguir a norma, mas a gente ser íntegro, a gente ser ético e ter uma boa conduta. Então isso para mim é super importante, que a área de compliance, que as pessoas entendam que a área de compliance tem relação a isso. Outra coisa que nem sempre é muito entendido, e que eu já tive diversas vezes a área de compliance embaixo de mim, é que compliance também tem que ser responsável para estruturar o que eu chamo de estrutura normativa, ou seja, toda a estrutura de políticas, normas, manuais operacionais, que tenham todo um contexto, uma normalização, uma padronização dentro da empresa. É muito importante que a área de compliance capitaneie esse trabalho, essa responsabilidade junto à empresa como um todo, de ter políticas adequadas, ter normas adequadas, ter manuais adequados, inclusive didáticos. Outra coisa que é muito comum de acontecer em muitas empresas é que a política que deveria ser um direcionamento, uma diretriz, os aspectos estratégicos, ela é suja com
mais informações sobre o operacional do dia a dia. E aí fica uma coisa muito grande, aquilo que ninguém lê. E política é uma coisa que todo mundo deveria ler e saber e seguir. Então não pode ser um manual de diversas páginas. A gente tem que tomar um cuidado muito grande quando a gente escreve a política ou quando vai reescrever, porque é um caso muito comum da área de compliance, fala, olha, vamos aqui rever todas as nossas políticas. Tomar o cuidado de ser mais sucinto, mais objetivo, ter uma linguagem mais direta, e não simplesmente uma encheção de linguiça que ninguém... Muito, muito bom ponto, né? Muitas das percepções que compliance ele é um processo burocrático, talvez seja esse motivo. Tem que ser muito direto, muito fácil o consumo e não burocrático, é exatamente o oposto. Quanto mais burocrático, menos adesão dos colaboradores. Se eu tiver uma política de 1000 páginas, ninguém vai ler a política, nós vamos assinar a política, e se eu não sei para que serve, eu também não vou aplicar e não vou lê-la. É exatamente isso, perfeito. Então, essa visão errada das pessoas que veem compliance de uma forma errada, eu acho que tem um pouco de culpa da própria área de compliance. Sem dúvida. Da forma com que ela se posiciona e da forma com que ela se vende internamente, tá? Então é importante que, como você falou, a gente não seja só um mero burocrata. Tem que agregar valor. E eu acredito que compliance agrega valor não sendo burocrático. Na hora que a gente começa a ser burocrático, é caminho para não ser eficiente, ser visto erroneamente dentro das empresas. Em relação até uma vez a forma com que você constrói essas políticas e seus manuais, uma vez eu estava ajudando, e eu ajudo bastante as empresas em relação a isso, me ajuda aqui a montar uma política, me ajuda a montar aqui um manual de conduta, e eu estava ajudando uma fintech a montar o manual de conduta. E aí eu dei um esqueleto em relação, olha, o que precisa ter dentro de um manual de conduta, isso, tá? Num texto, vamos chamar de tradicional. E aí o pessoal da fintech falou, pô, mas isso aqui, a minha garotada que trabalha aqui comigo vai achar chato. Eu falei, então, ótimo, vamos transformar essa linguagem tradicional numa linguagem atual, moderna. Então a gente transformou aquele manual corrido em uma coisa com uma experiência muito mais atual, muito mais moderna, muito mais à cabeça. Consequentemente, ele é sempre muito mais efetivo, porque a pessoa lê e entende... Está no idioma daquela geração, daquele público, né? E eu falei, então vou fazer questão de fazer um evento de lançamento nessa fintech. E aí fizemos uma sexta-feira, final de tarde, e eu falei, eu faço questão então que depois tem um happy hour. Então era um evento seguido de um happy hour, e aí na hora que eu fui mostrar o manual de conduta, em vez de simplesmente dizer não pode, não pode, não pode, eu comecei a usar exemplos práticos do dia a dia, de coisas que as pessoas não realmente queriam fazer, que as pessoas sentiam que eram erradas e falaram, caramba, é isso mesmo e tal. Então é muito importante que a área de compliance dê o contexto certo, sabe exemplificar e não simplesmente, olha, está aqui a política. Então na hora de fazer um treinamento, na hora de... você precisa trazer para a realidade da pessoa do dia a dia. É fundamental. Perfeito, perfeito. E antes de entrar lá no tema que eu gosto muito, que são as 3 linhas, eu continuo gostando das 3 linhas de defesa, mas mudaram aí na acadêmico, mas vou dar um passo anterior. Eu sou uma empresa, e muitas empresas estão vivendo isso, por isso que eu estou perguntando. E aqui é pergunta de 1 milhão, tá? Eu estou montando a área de riscos na minha empresa. Minha empresa não tem uma área de riscos. Daí as 3, 4, 2, sei lá, dicas de como se começar, para não começar já querer ver riscos em tudo. Qual é assim um direcionador para quem está nos ouvindo aqui, nos vendo, e começar do zero, por exemplo, um processo como esse? A primeira coisa que as empresas precisam entender é que elas têm risco. Todas as empresas. Independente do tamanho, ela tem algum tipo de risco. Tá? Então, o primeiro passo é entender o risco. Mas antes de explicar um pouco da sequência, de como é que é uma gestão tradicional, que é igual, independente do tamanho, eu queria dar a dica de que, independente do seu tamanho, você precisa começar a ter. E você precisa começar devagar. Você não precisa ser um atleta olímpico
Você começa correndo devagarzinho no final de semana, você começa devagar e você vai amadurecendo e você vai crescendo. Então, muitas vezes me perguntam, eu deveria comprar o sistema A, B e C. Talvez o primeiro passo para você amadurecer seja uma planilha eletrônica. Talvez você não esteja preparado e amadurecido para isso. Não são as ferramentas que vão fazer, né? Isso, a ferramenta é super Ela vai importante. apoiar e vai agilizar. Obviamente de que se você já tem um certo tamanho, não dá para ser uma planilha eletrônica mais. Tá? Então, eu não tenho nada, mas eu já tenho um certo tamanho, talvez a sua situação melhor, o caminho melhor já seja comprando um sistema, tá? Mas, mais uma vez, o sistema adequado para você, dentro da sua realidade, tá? Nem todo mundo precisa sair comprando o melhor sistema do mundo, porque talvez até nem seja o que vai melhor atender. É preciso que seja algo, eu diria que customizado para a sua realidade. E outra coisa, não adianta ter sistema se você não tem processo, se você não tem pessoas. Tá? Então eu comparo como fosse um carro, eu gosto de comparar isso como um carro. Então não adianta você ter uma Ferrari, você nunca pilotou na vida. Você vai bater ela na primeira curva. Tá? Ou se eu vou transportar areia. Isso. Por melhor que eu seja o piloto, ela não vai me... Até eu posso fazer 20 viagens com ela, mas não é o de carro. Então você precisa de um time, de um piloto e tal, e você precisa de um processo. O processo são as ruas. Quer dizer, onde é que o sistema vai andar e navegar. Então eu preciso de uma rua asfaltada. Se eu tiver uma rua toda cheia de buracos, talvez o sistema, talvez as pessoas não consigam performar da forma adequada. Legal, então eu começo, primeira dica, começo pequeno. Sempre. Sem preocupação em pressa ou correr. Isso demora certo tempo a evoluir. Como é que eu defino os riscos? Vou na gestão, vou nas áreas. Então aí, eu acho que tem que ter alguém para capitanear isso, tá? Não necessariamente precisa exclusivamente no primeiro momento de riscos, tá? Consiga alguém. Eu acho que a primeira coisa que você precisa saber é conhecer os riscos que você tem. Então, entender os riscos, identificar os riscos. Então, a primeira etapa é a etapa de identificação. Aonde estão os riscos? Estão pela empresa como um todo. Todas as áreas têm risco. E todas as áreas deveriam saber que tem risco. Tá? Então, se você for... Eu gosto de usar muito o exemplo do recurso humano, de RH. Então, se você chega normalmente numa área de RH e pergunta quais são os riscos que você tem na sua área. E é muito comum você ouvir, eu sou uma área de RH, não sou uma área de gestão de riscos, eu não tenho risco nenhum. E aí cabe exatamente essa pessoa, essa área de risco. Vou fazer um parênteses aqui, desculpa muito interrompê-lo, mas para todo mundo. LinkedIn do Luiz Lobo está aqui embaixo, nós vamos colocar para vocês. Não deixe de seguir aqui ele no LinkedIn. Hoje ele falou sobre isso que ele vai comentar agora. Pode treinar, por favor, é que eu vi o artigo sobre isso hoje. Exatamente. Tô todo dia escrevendo sobre alguma coisa, compartilhando um pouco do que a gente está falando aqui, com um pouco mais de tempo e tal. Então, você entra na área de RH e pergunta, não tenho risco nenhum, eu não sou área de risco e tal. Se você perguntar, as áreas dizem que não tem risco, né? A grande maioria. E elas não falam por dois problemas. E aí, cada um tem um que é mais perigoso que o outro. Tem algumas pessoas que não falam porque tem medo de que sejam exigidas, que vai dar trabalho, que tem que corrigir, que aquilo vai atrapalhar, que ela vai perder tempo. E ela vai dizer, isso é mais uma burocracia, eu sou o RH, tenho que fazer a folha de pagamento, eu tenho que contratar, eu tenho que demitir, etc, etc. E isso aí vai ser uma burocracia, um tempo a mais que eu não tenho. Então é melhor não dizer que eu tenho risco e ficar aqui quietinho até esse risco realmente acontecer. E aliás, no RH ele acontece toda hora e muitas vezes passa desapercebido. Então, o segundo problema maior, na minha opinião, é quando você desconhece o risco. O risco mais perigoso que existe não necessariamente é o maior deles, mas certamente é aquele que você desconhece. Então, não conhecer o risco é um problema que você é pego de calça curta, você não está preparado, e o estrago como você não está preparado, o estrago que ele faz é enorme, tá? Então, não conhecer o risco, na minha opinião, o problema é principalmente quem está começando, e aí você precisa entender. E cabe ao papel do gestor de riscos, que é esse facilitador na identificação desses riscos, questionar um pouco. Então, olha, quando eu vou no RH, o RH fala, não tenho risco nenhum. Eu falei, peraí, você não tem nenhum processo trabalhista? Você não perde nenhum funcionário seu para a concorrência? Você não tem burnout aqui, estresse, você não tem problema nenhum de assédio nessa empresa? Realmente tem.
Então, esses são os seus riscos. Então, cabe ao gestor de risco também ter essa visão macro, maior da empresa e das áreas. Ele precisa entender as áreas para até conseguir entender os riscos e questionar. Então, esse papel dele, muitas vezes, não é dizer, olha, eu tenho esse risco aqui de perda de talentos. Tá? Mas se RH não falar, ele tem que questionar. Será que você não tem isso? E aí a pessoa de RH fala, pô, você tem toda a razão. E aí, perdemos um talento a semana passada, tinha um programa de retenção, tinha algum processo ou não tinha nada? E aí, quando esse diálogo começa a acontecer e as áreas começam a entender que elas têm riscos, a evolução, o amadurecimento da gestão de riscos começa a acontecer. Por isso que eu falo que é um caminho, é uma jornada que você precisa ter. Pelo que você está me contando, é bem bacana esse approach, né? Que as áreas começam a entender que aquilo vai ajudá-los até dar respostas à alta gestão. Se você perguntar para o teu diretor de recursos humanos, poxa, nós perdemos 2 talentos essa semana, o que nós vamos fazer? E ela vai ter que responder essa pergunta. Provavelmente, se ela não fez a gestão, ela não vai saber, vai inventar, olha, saiu porque recebeu uma proposta, vai mudar de cidade, inventa sempre-se uma coisa e o fato real não é tratado, aquilo pode acontecer novamente, né? É exatamente isso. Só que isso só acontece no nível intermediário para cima da maturidade da gestão de riscos. Tá? Isso normalmente não acontece no começo. A primeira dificuldade do gestor de risco, quando ele larga, é que ele vai ser meramente visto como uma pessoa que vai atrapalhar. Alguém que está aqui para atrapalhar, para me controlar, é o fiscal, é a polícia, esse cara é o chato, e na verdade, eu diria até que é um pouco de culpa do próprio gestor de risco, que tem que mostrar para as outras áreas que ele está lá para ajudar. Ele é um consultor, ele é um facilitador, ele está lá para ajudar as pessoas a melhorar. Estamos todo mundo remando no mesmo barco, remando na mesma direção, e ele está lá para isso. Também é importante que o próprio gestor entenda e faça isso, ou seja, eu vejo muitas vezes o erro de muitos gestores de riscos de que ele é um burocrata. Não pode fazer, eu estou aqui para impedir. Não, cara, você está lá para ajudar, não para impedir. Não dá para fazer dessa forma, nunca diga não, diga vamos ver. Não, assim não, né? Assim não. Assim não, vamos encontrar uma maneira. E o papel do gestor de risco, que muitas vezes ele não percebe, é ajudar a achar a melhor maneira. Porque muitas vezes o cara fala, não dá para fazer. A resposta não é essa. A resposta é, calma, vamos sentar junto, vamos pensar junto, vamos entender o risco e como é que eu faço para não ter esse risco ou para esse risco ser mitigado. Tá? Então, cabe a ele ser uma pessoa que vai ajudar e não impedir que o negócio aconteça. No momento que ele começa a ter esse approach, essa forma de atuação, as próprias áreas já vão perceber naturalmente que ele não está lá para atrapalhar, que ele está lá para ajudar. Aí você ajuda uma vez, ajuda outras vezes, e a pessoa fala, caramba, esse cara é parceiro, ele está aqui para ajudar. Está ajudando o negócio. Sem perder nunca a independência. Esse é um ponto básico que, ok, eu vou te ajudar, eu sou pró-negócio, mas eu tenho meu papel e eu preciso da minha independência para saber dizer não e tem vezes que é não. A gente bateu no papo, você comentou e eu me esqueci da expressão. E não confundir independência, você falou autonomia com separação, com as áreas, tem que estar próximo. Autonomia é isso aqui. Quer dizer, são duas coisas que você precisa ter. Quer dizer, essa proximidade, quer dizer, você ser independente não quer dizer que você não pode estar perto. Isso, você não pode ter essa proximidade, tá? Então você precisa estar perto até para você poder ajudar e entender. Não dá para você ficar lá em cima, separado, longe, apontando o dedo, aqui está o problema e tal, e achar que isso é uma área de gestão de riscos moderna, proativa, pelo contrário. Isso não ajuda muito. Você tem que estar lá, mas sem perder a independência. Por quê? Porque no momento que você disser não, e realmente não tem jeito, não tem alternativa, pensamos em tudo e não tem solução, cara, não é não e acabou. E aí você precisa de uma coisa que é muito importante para a gestão de risco, que é o empoderamento pela parte da alta gestão. Então, na hora que você falar que não pode, acabou.
Vida que segue, tá? Esse gestor de risco, a quem ele deveria se reportar numa organização? Isso também é uma Idealmente, assim, né? Não tem um formato, na minha opinião, essa é uma pergunta muito comum, tá? Legal. De governança de riscos, tá? Não tem uma forma, não tem uma resposta única. E a resposta vai depender de vários fatores. E o primeiro deles, um que a gente já comentou um pouco, do amadurecimento. Qual o seu nível de amadurecimento? Um ponto que você comentou que não pode faltar, que é a cultura. Qual o nível de cultura que você tem dentro da sua empresa, tá? Uhum. Até para ter essa independência, para ter essa autonomia. Então, varia muito. Então, quais são os casos mais comuns que eu vejo normalmente acontecer? Primeira coisa, reportar diretamente para o presidente. É a forma mais tradicional, eu diria, tá? Então, precisa ter um reporte direto para o presidente. E depois, embaixo do gestor de riscos, tem todas as outras áreas. Então, tem controles internos, tem compliance, PLD, risco de crédito, mercado operacional, aí tem o cibernético, reputacional, aí tem uma dezena cada vez maior. Esse guarda-chuva cada vez mais cresce com novos riscos que começam não só a crescer, mas começam a ser mais perceptíveis na hora que você vai amadurecendo. Uma segunda opção é reportar diretamente para um comitê. Tá? Então, da mesma forma que muitas vezes a auditoria, que é a terceira linha de defesa, se reporta ao comitê de auditoria, começa a se ver o risco se reportando para um comitê de riscos. Tá? Então, isso também acontece. Tá? Casos muito mais raros, diretamente para o conselho de administração, é muito raro. Obviamente, quando você está começando, isso não é o ponto mais crítico. Tá? Isso quando você vai andando, você vai amadurecendo e vai percebendo que precisa ter uma certa separação para que essa independência seja real. Tá? Uhum. O mais importante é real. Se realmente você vai ter essa para que não haja conflito de interesse. Então, se a área de risco se reportar para o área comercial e você falar para a pessoa, olha, não pode fazer isso, não pode trazer esse cliente, essa operação está estranha, não quero que você faça, o cara comercial, que é o seu chefe, fala, pô, mas eu preciso ganhar dinheiro, então eu vou fazer essa operação. Vai ser exatamente ao contrário, né? Então, vai indicar que esse risco não existe. E na hora que a área de risco perde a credibilidade, ela está morta. Credibilidade é fundamental para que ele tenha um empoderamento. Então, se as pessoas não te respeitam dentro da empresa, se você não tem a palavra forte, você não tem o poder de realmente poder negar um cliente, negar uma operação, é meramente uma burocracia, você não está mais agregando valor nenhum para a empresa. Tá? Legal. E aí, assim, você comentou, bom, gestor de risco, vou falar com recursos humanos, e aí eu fico um pouco confuso, puxando um gancho aqui para as 3 linhas, tá? A gente tem 3 linhas na empresa. Vamos pensar o pessoal que opera a empresa, tá aí o recursos humanos, diretor financeiro. Aí você tem a segunda linha, que é da gestão, e muitas vezes se confunde com a terceira, que é a auditoria ali. Como é que se relaciona? Qual é o papel de cada um? Você tocou no assunto do gestor de risco, que deveria estar na segunda. Segunda. E aí o recurso está na primeira. Como é que explica esse funcionamento para nós? Esse é um conceito simples, mas muito poderoso, tá? Mas antes de eu detalhar o conceito, e eu vou usar inclusive um exemplo, usando futebol, que para ficar mais claro para as pessoas, que eu sempre uso, as pessoas, é assim, entendi. Apesar de ninguém torcer por um time, futebol, de alguma forma ou de outra, todo mundo no Brasil conhece. Entende. Alguns mais do que outros. E aí, mas você falou em relação ao nome. Então, esse conceito surgiu, eu diria que há 5, 10 anos atrás, e ele veio pela chama IIA, que é a Associação de Auditores Internos. E ela trouxe esse conceito chamado 3 linhas de defesa. Então, a palavra defesa, ela surgiu inicialmente, originalmente. E mais recentemente, eu diria que há um ou 2 anos atrás, eles reviram, fizeram uma atualização natural, e não sei por que alguém resolveu tirar a palavra defesa. E eu acho que defesa, eu não gosto, eu vou continuar usando defesa também. Eu também gosto de defesa. Eu acho super forte esse nome. Isso. 3 linhas não me dizem nada. Isso. De defesa já me dizem muito. Exatamente, eu penso da mesma forma, tá? Então, e por que eu penso dessa mesma forma? E eu vou usar o exemplo do futebol, do time de futebol, porque a defesa
é clara. Esse conceito de defesa em jogo de futebol é uma coisa clara para todo mundo. Então eu sempre falo que quando o time adversário vai bater o tiro de meta, o goleiro do adversário, o que eu tenho que fazer, e é normal hoje em dia, os atacantes do meu time vão lá cercar a saída de bola do time adversário. Essa é a primeira linha de defesa, tá? E quem são as primeiras linhas de defesa dentro de uma empresa? Normalmente são as áreas de gestão, são as áreas que estão no dia a dia. Então, área comercial, falamos de RH, falamos de jurídico, falamos de financeiro, tecnologia. Todas essas áreas, de alguma forma ou de outra, têm seus próprios riscos, tá? Então, cabe elas a fazer essa primeira barreira, tá? Então, vou tentar roubar a bola enquanto ainda está no campo adversário. É muito importante. Então, quanto antes você detecta o risco, quanto antes você mitiga esse risco, mais fácil será, mais efetivo será. Então, a primeira linha de defesa, sim, tem uma obrigação grande em relação à gestão dos riscos. É muito comum acontecer, e eu faço muito treinamento batendo nesse ponto, é que a primeira linha de defesa não acha que a responsabilidade dela é gerir risco. Ela acha, não, existe uma área de risco dentro da minha empresa. E eles estão lá por quê? Eu tenho que aqui fazer a minha parte. E riscos, ele que... Cuida do risco como se fosse uma disciplina apartada, né? Estuda a área comercial, o risco é outra área. Eu tenho que ganhar dinheiro aqui e o problema é do risco. Não, a área comercial tem sim responsabilidade sobre os riscos que ela traz. Ela gera riscos pela sua forma de operar e negociar, pelo seu perfil de clientes, pelo mercado que ela atua, tudo isso tem riscos inerentes ao dia a dia. Então, cabe a ela fazer essa primeira cerco, digamos assim, aos riscos. E é muito comum também que elas não entendam de que quem tem que mitigar o risco são elas. Não adianta só ela conhecer o risco. A responsabilidade por mitigar também é delas. E como é que se mitiga riscos? Através de controles, através de processos adequados. E esses processos não são rodados dentro da área de controles internos, que eu vou explicar um pouquinho mais na frente, que é a segunda linha de defesa. Então é um erro muito comum das pessoas acharem que quem tem que rodar os controles é uma área separada. Não. Quem tem que rodar o controle é a sua própria área. Tá? Então, quem tem que ter os mitigadores é a própria área que gera esse risco. Perfeito. A segunda linha de defesa, que é exatamente o meio de campo do time de futebol, são os volantes do time de futebol. Se por acaso o time adversário passar pelos meus atacantes, e que é comum, acontece, faz parte, eles vão encontrar quem? O meu meio de campo e meus volantes, que vão exatamente dar a segunda bote para roubar a bola. Uhum. Tá? E quem são esses, numa empresa, quem são esses volantes? São exatamente as áreas de gestão de riscos, compliance, controles internos, risco operacional. Todas essas áreas são a segunda linha de defesa, tá? Que estão lá para ajudar a primeira. Tá? Então, se por acaso alguma coisa um risco passar pelo gestor comercial, cabe ao gestor de riscos, ao compliance, ao controles internos, a pegar aquele risco, aquele problema. Tá? Acontece, infelizmente, dessa bola passar também pelos volantes. E chegar lá no meu campo, chegar perto da minha grande área. E aí quem vai resolver o problema é a terceira linha de defesa. E quem são os zagueiros dentro da minha empresa? São a área de auditoria interna. Esses são meus zagueiros, tá? Que vão dar o último bote, antes que a bola seja chutada para o meu gol e seja gol. Tá? Quem são os goleiros? Me perguntam bastante isso, mas quem é o goleiro? Bom ponto. Tá? O goleiro, normalmente, é a chamada quarta linha de defesa, que não está formalmente descrita nesse manual do IA, que é ou o regulador, ou um supervisor, ou o mercado. Alguém vai pegar o problema. Tá? Auditoria externa, pode ser? Auditoria externa pode ser também. Tá? Então, auditoria externa. Então, se você for um banco, a pior coisa que tem é o problema chegar no Banco Central. Você tem que resolver... Na quarta linha, né? Que é a quarta linha. Já foi o gol, né? Já foi o gol. Isso. É um pênalti, pelo menos. É um pênalti. Então, você já
E uma coisa muito importante de dizer é que quando o problema acontece, ou seja, quando o gol acontece, o problema não foi apenas do goleiro frangueiro ou do zagueiro perna de pau. O problema começou lá no atacante que não fez a sua parte. Na primeira linha. Na primeira linha. O problema também é da área de gestão de riscos, de compliance, de controles internos, que não fez a sua parte, não pegou o problema. O problema só foi visto, isso foi estourar depois, onde as 3 linhas de defesa não pegaram. Aí não adianta culpar o mais fraco ou o último, tá? A culpa é de todo mundo. Então é muito importante. Então quando acontece o problema, e tem uma coisa que eu sempre falo, inclusive para meus filhos, quer dizer, não tenha medo de errar. Errar faz parte, os problemas acontecem. O que a gente não pode deixar de fazer é aprender as lições com os erros, para a gente nunca mais cometer. Perfeito. Então, aconteceu o problema, o risco concretizou, a gente teve uma perda, ok, vamos parar, vamos entender o que aconteceu, como pessoal. Como é que eu estanco aquela perda, aonde eu crio o mecanismo para evitá-las. Por que a primeira linha de defesa errou? Por que a segunda errou? Por que a terceira errou? Vamos todos fazer o trabalho interno para que nunca mais isso volte a acontecer, tá? Então, isso é muito importante, entender que todo mundo tem sua participação, todo mundo é gestor de risco, não adianta dizer só segunda linha, etc. Tem muitas empresas me perguntam, mas Ciro, eu sou uma empresa de pequeno porte, de médio porte, gestão de riscos não é para mim. Eu sempre tenho uma tentação de dizer para ele assim, olha, talvez seja mais para você. Que uma empresa grande pode ter um problema na quarta, até chegou na quarta linha, tomei uma advertência do Banco Central, vou refazer meus processos, perdi algum dinheiro, mas eu sou uma empresa grande. Talvez a pequena, seja reputacionalmente ou financeiramente, dá para montar exatamente a mesma estrutura em qualquer tamanho de empresa, correto? Correto. Inclusive, eu vejo muitas empresas de menor porte terceirizando isso. Então, existe no mercado empresas que... uma boa prática. Sim, contanto que você tem alguém fazendo, é melhor do que ninguém. Isso é uma boa dica, porque também outro aspecto, a pessoa de compliance, de riscos, muitas vezes eles tentam fazer tudo sozinho. Eu peguei lá no começo da tua fala, primeira coisa, quando você não conhecia nada, você foi estudar, né? Que acredito que todos nós façamos o mesmo. E a segunda, você pediu uma ajuda de uma consultoria. Então também é um passo bacana se você não tem ou recurso suficiente ou nível de recurso suficiente, buscar ajuda externa. É uma boa prática e funciona, né? Tá. Voltando inclusive a esse ponto, a gente, depois de identificar, eu preciso quantificar. E quantificar não necessariamente numericamente. Eu posso falar qualitativamente, não quantitativamente. Uhum. É muito importante identificar. Identificar, normalmente, a gente identifica em 2 dimensões o risco. A dimensão de impacto, ou seja, aquele vai ter um impacto enorme para mim, vai me machucar muito, ou esse risco pode ter, se ele acontecer, se ele se concretizar, o impacto dele é baixo para mim, tá? E o impacto tem dimensões diferentes, ou seja, pode ser um impacto financeiro ou pode ser um impacto reputacional. Então pode ser que eu perca muito pouco dinheiro no primeiro momento, mas aquilo me manche a minha imagem, e aquilo traga no longo prazo impactos financeiros talvez muito maiores. Então a segunda é medir o impacto, tá? A segunda dimensão super importante é a probabilidade daquilo acontecer, tá? Então eu posso ter uma altíssima probabilidade, ele acontece sempre, pode acontecer, com muita frequência. Ou aquilo que é muito raro, que o pessoal chama de cisne negro, aquele evento que nunca acontece. Eu queria dizer que eles acontecem e eu já vi alguns cisnes negros na minha frente. Tá? Então, tomem cuidado em achar que não, aquilo nunca vai acontecer comigo. Nós tivemos uma recente, há 4 anos atrás, que foi uma pandemia. E nos livros acadêmicos existia esse tipo de risco. Existência de uma pandemia. Mas talvez 99,99% das empresas acharam que aquilo nunca poderia mais acontecer. É uma coisa do século passado. E não, né? Foi uma coisa... É um do cisne negro? Eu acho que a natureza, até falando um pouquinho do aspecto ESG, o risco climático, ele está nos ensinando que os cisnes negros são mais
não tão raros quanto a gente está imaginando. Então, eu vejo, por exemplo, aqui em São Paulo a gente teve problemas de chuva e ventania e ficamos dias sem luz, e aí veio aquela desculpa de dizer, olha, isso foi a maior chuva, a maior ventania dos últimos 50 anos. Sim, e aí? Acontece mais do que isso, tá? Ou inundação, chuva na Europa, olha, nunca choveu tanto assim. No sul do Brasil, a gente teve um exemplo, perfeitíssimo, uma tragédia. Infelizmente, as tragédias nos ensinam de que os cisnes negros não são tão raros quanto a gente tem que imaginar, e a gente precisa sim gerir risco. Inclusive, esse é um risco que me preocupa sempre, porque normalmente as pessoas não dão atenção. A gente monta uma matriz que chama matriz de calor, matriz de risco, que é um eixo é o impacto e o outro eixo é a probabilidade de acontecer. E normalmente quando tem um impacto alto, uma probabilidade alta, é onde todo mundo presta atenção, onde todos os esforços e os investimentos são nesses riscos. Perfeito, é preciso ser mesmo dessa forma. Só que aquele que está na outra ponta, ou seja, baixo impacto e baixa probabilidade, muitas vezes não é dada devida atenção. Só que ele pode acontecer e talvez o impacto que a gente estava achando não era bem aquele. Fosse baixo. Isso. Aquela probabilidade que não era tão baixa assim, tá? Então, nenhum dos riscos pode ser desprezado. Eu tenho que dar atenção. Obviamente que eu vou dar uma curva ABC atenção maior para aqueles que estão de maior impacto e maior probabilidade, mas eu nunca devo esquecer, e eu vejo isso um erro muito comum, de as pessoas esquecerem o que que a gente chama da zona verde. Fica na zona verde, porque normalmente é como se fosse um sinal, esse mapa de calor. Tem a zona que é vermelha, uma zona que é meio laranja, outra zona que é meio amarela, e a zona verde que eu estou tranquilo. Ok, tranquilo, mas nem tanto, tá? Então, o meu apetite ali seria aceitar o risco. Isso, tá? Aliás, apetite a risco é um outro assunto muito interessante que eu gostaria de comentar, tá? Claro, perfeito. Esse é um outro conceito, junto com a linha de defesa, que eu gosto muito de falar, que as pessoas entendam. Apetite a risco com a minha disponibilidade, eu estou disposto a correr quanto de risco, tá? E obviamente que esse apetite ele é para cada um dos riscos que eu tenho, tá? Então, é muito comum eu ouvir, eu não tenho apetite a risco nenhum para risco cibernético, nenhum. Eu falo, ótimo, deixa eu ver seu orçamento, deixa eu ver o tamanho da sua área de riscos, deixa eu ver aqui seus sistemas, deixa eu ver o seu processo, e aí muitas vezes não é proporcional. Ou seja, ele disse que não queria correr nenhum risco, mas ele não investe nada para mitigar esse risco. Ele não tem nenhuma preocupação, não tem nenhum processo, não tem nenhum controle, não tem sistema. Então, como é que você fala que você tem risco baixo, não tem apetite nenhum, tá? E não tem nada de errado em ter apetite alto ou baixo. Cada pessoa tem apetites diferentes. Então, tem pessoas que gostam de pular de paraquedas. Essa pessoa tem, naturalmente, um apetite a risco maior. Tem outras que têm medo de altura. Eu não vou entrar nunca no avião. Eu tenho um apetite a risco muito pequeno para isso, tá? Uhum. Então é muito importante, quando você vai identificar o risco, que você também identifique qual é o seu apetite que você tem para esse risco. Eu tenho apetite baixo ou não, tá? E aí quando você define, eu diria que esse é um dos primeiros passos que você tem que ter depois da identificação do risco, por quê? Porque os mitigadores têm que ser proporcional a esse apetite, tá? Outro conceito muito importante é o que a gente chama de risco intrínseco e o risco residual, tá? Palavras difíceis, mas o conceito é muito simples e muito básico. Eu vou aqui traduzir para que qualquer pessoa entenda. Então, naturalmente, algumas coisas têm riscos maiores. Eu falei, olha, vamos ao exemplo do pular de paraquedas. Pular de paraquedas tem um risco intrínseco muito alto, né? É perigoso, tá? E aí, como é que eu mitigo? Mas eu não quero correr esse risco. Eu sou uma pessoa que quero pular de paraquedas, mas o meu apetite a risco é médio, não é alto, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai ter um segundo paraquedas, um paraquedas sobressalente. Você vai testar tudo antes de saltar. Você vai treinar muito bem antes. E por aí vai. Então, esses controles que eu estou falando são controles que trazem aquele risco intrínseco alto para um risco que você está disposto a correr, tá?
Então, esse conceito é super importante. Esse também é o risco residual. Residual é o que sobra depois dos controles. Ainda existe um risco, existe, mas é ali que eu quero estar. Isso. Então, por exemplo, sei lá, risco cibernético. Olha, eu tenho um firewall, eu tenho aqui um sistema de microsegmentação, eu tenho um sistema que detecta o comportamento do usuário, eu tenho dupla autenticação, VPNs. Eu tenho VPN. Então tem uma série, esses são todos controles para mitigar o risco cibernético para o residual que você está disposto. Então, tem um apetite que define onde eu estou. E uma vez definido, eu tenho que saber qual é o meu risco intrínseco natural daquele business. Então, por exemplo, eu sou um banco. Um banco naturalmente tem um risco de ser usado para lavagem de dinheiro maior do que uma loja de roupas. Tá? Então, se eu tenho esse risco intrínseco alto e eu não quero correr esse risco, naturalmente eu preciso parar para pensar como é que eu trago aquele risco desse nível para um outro nível. E você pode mexer nas duas dimensões que eu falei. Eu posso diminuir o impacto, eu posso diminuir a probabilidade. Quando eu coloco controles, eu posso ter controles que diminuem a probabilidade ou controles que diminuem o impacto. Tá? Ok, se ele acontecer, ele será menor, o impacto será menor do que seria. Um conceito que alguns acadêmicos, algumas empresas começam a empregar. Matriz de oportunidades. O que é isso? Isso é muito bom. E conceitualmente é análogo. E eu escrevi também isso recentemente, tá? Porque muitas vezes as pessoas, eu diria que na maioria das vezes as pessoas olham o risco de um lado negativo. O risco é um problema, tá? Só que, como dizem por aí, não tem almoço gratuito. Ou seja, para eu ganhar alguma coisa, para ter um retorno sobre alguma coisa, normalmente eu tenho que correr um risco. Então, o retorno é a oportunidade, é o que eu estou buscando. E o risco é não conseguir aquele retorno. Tá? Então, usando, sei lá, como exemplo, por exemplo, a inteligência artificial, que está na moda agora, uma onda e tal, uma revolução que está surgindo. A IA traz uma série de oportunidades transformadoras, de ganho de eficiência, de lançamento de novos produtos. Ela é fenomenal as oportunidades que ela pode trazer. Por outro lado, vem junto com essas oportunidades os riscos. As duas coisas andam de forma conjunta, tá? Então eu tenho um risco de viés, eu tenho um risco de um mau treinamento, eu tenho um risco de modelo, eu tenho um risco de alucinação, de ela tomar uma decisão completamente maluca. Então a oportunidade tem de revolucionar a forma de eu trabalhar, mas trazem riscos. Então você tem que olhar das duas formas. Qual é a oportunidade versus qual é o risco? Sempre. E agora um tema que você tocou aqui, e eu acho de suma importância, pela própria transformação que o mundo está vivendo. A gente falou da lavagem de dinheiro nos bancos. A gente vê hoje um número imenso de IPs, novas instituições financeiras que entram, muitas fintechs que estão entrando nesse momento, varejistas que abrem suas próprias financeiras, criptoativos e principalmente um tema bastante em debate atualmente, que são as bets. Como é que anda esse mercado de lavar de PLD, FT, que talvez seja um aspecto mundialmente conhecido, sabido, e que talvez seja o grande ponto, o grande aspecto dos bancos centrais? Com certeza o Banco Central do Brasil, o Bacen, foca muito nisso, e esses riscos todos associados dessas empresas, como é que a gente mitiga esses riscos? Muito que vão nos olhar, nos ouvir aqui, são profissionais que atuam hoje nas bets. Quais são as preocupações reais e como é que você vê esse mercado de PLD aqui no Brasil? Antes de responder isso, eu queria aproveitar a oportunidade para passar por um conceito e uma confusão muito comum. Tá? Então, muitas vezes as pessoas confundem compliance com PLD. E isso tem um motivo histórico. Tá? Então, muitas vezes as áreas de compliance até muitas vezes nasceram antes ou separadas
normalmente ligado a uma área de jurídico, tá? Essa é a origem. E aí, onde é que eu vou botar lavagem de dinheiro e tal? Põe aqui junto de compliance, tá? Então é muito comum as pessoas falarem, o seu compliance está vendo a lavagem de dinheiro e tal. Na verdade, eu gosto de separar. Compliance vê normas, procedimentos, ética, e PLD vê lavagem de dinheiro, tá? Muitas vezes estão dentro de uma área só, tá? Mas fazem funções e responsabilidades bem diferentes, tá? Então, vamos chamar de PLD e vamos chamar de compliance. Excelente. Cada um no seu quadrado, os dois têm importância. Então, feito essa primeira introdução aqui a essa confusão que eu vejo sempre ser feita, vamos ao mercado de PLD, tá? Esse é um mercado que está em constante amadurecimento, em uma briga entre o gato e o rato, que a gente nunca acaba. Ele está sempre... É que nem fraude. Aliás, fraude e PLD também tem uma relação muito próxima. O desafio é sempre a criatividade do lavador, do criminoso, do fraudador. A gente tem que estar sempre atrás desse problema. Eu tenho que estar sempre evoluindo, eu tenho que estar sempre ligado, eu tenho que estar sempre aprendendo com os erros dos outros. Então, olha, aconteceu uma determinada falha no banco tal. Onde é que ele falhou? Poxa, ele falhou nisso, nisso, nisso. Olha só, talvez eu falhasse também. Então, deixa eu aprender e não cometer o mesmo erro, mais uma vez, nesse ponto. Esse é um mercado que, em bancos, que é um mercado regulado, até pela pressão e pelo trabalho muito bom, por sinal, do Banco Central. O Banco Central tem um departamento chamado Departamento de Conduta, DECOM, que faz duas coisas basicamente. Vê toda a parte de relação de cliente com os bancos, se não está tendo uma assimetria nesse sentido, mas vê muito a parte de prevenção da lavagem de dinheiro. E está sempre de olho em cima de todos os bancos. E aí muitas vezes eu vejo instituições pequenas falando, não, isso aí o Banco Central só vai se preocupar com quem é grande. Isso. Não é verdade. Ele se preocupa com todo mundo e ele tem dado uma pressão e subido a barra ano a ano, com normas, com fiscalizações, inclusive com penalizações significativas, tá? Então, se não vai no amor, vai na dor. Isso tem acontecido bastante com a área de PLD, e o que me preocupa é que o mercado, especificamente de banco, já aprendeu isso, já apanhou e já amadureceu significativamente. Mas tem 3 mercados que me preocupam, que eu acho que ainda não estão tão maduros, mas deveriam estar. Se preocupem com isso, que o primeiro é o mercado de IPs e fintechs e cooperativas de crédito. Isso tem crescido bastante. No Brasil, muito. As cooperativas têm se tornado, tem um papel grande, tá? E muitas fintechs têm crescido e se sofisticado. Tá? Então, lidado como qualquer banco, tá? E o regulador olha como ele fosse qualquer banco. Então, precisa seguir os mesmos cuidados. E muitas vezes as pessoas imaturas acham que não, isso é burocracia, não preciso disso, não é importante, deixa eu gastar meu dinheiro, meu tempo, minhas pessoas em outra coisa, e depois vai aprender na dor. O segundo mercado, mas eu diria que esse mercado de instituições de pagamento, ainda que não esteja no mesmo nível de bancos, já evoluiu, já não está zerado, tá? Está no mesmo negócio, né? O negócio é financeiro, né? Não tem o mesmo nível de sofisticação, de investimento ainda, mas não está no zero. Isso. Não está zerado. Agora, tem 2 mercados que estão começando agora e que me preocupam bem mais em termos de lavagem de dinheiro. O primeiro deles é o de criptativos. Ele não é novo, mas ele é novo em termos de regulamentação. O olhar agora é outro, tá? Então, as empresas eu chamo de corretoras de criptoativos, como fosse uma corretora de câmbio, como fosse uma corretora de valores. O Banco Central, que é o supervisor e o regulador, olha da mesma forma. Tá? Então, e o risco é grande. Muitas vezes essas empresas nasceram de pessoas de tecnologia que não têm no sangue essa preocupação que o mercado financeiro tem. Tá? Não tem a percepção do risco, né? Não tem a mesma percepção. Então, são pessoas que estão mais preocupadas no aspecto da experiência do cliente, o operacional, e não se preocupam com a lavagem. E o que acontece é que esse segmento começa a ser usado de forma mais forte. Tá? Como eu falei anteriormente,
o criminoso, o lavador, ele vai buscar a forma mais fácil, mais rápida, mais eficiente e de menor custo. E hoje, de menor risco para ele, né? Também. Então, o que muitas vezes era feito no mercado de câmbio, hoje é feito no mercado de criptoativos. Não quer dizer que é um mercado ruim, e não quer dizer que a maioria é criminosa. Pelo contrário, é longe disso. Mas, infelizmente, as pequenas maçãs podres é que dão a fama errada para o mercado. Então, o mercado de câmbio já sofreu muito com isso, com uma visão errada de que o mercado de câmbio é sujo. Na verdade, sim, tem sujeira em qualquer lugar. E aí, mas pega aquela fama de lavagem de dinheiro e tal. Está muito associado ao negócio que não tem nenhuma conexão. É o risco do negócio, é o risco intrínseco. Então, o risco de câmbio e o risco de criptoativos e de bet, o risco de lavagem de dinheiro intrinsecamente é alto, é grande. E, consequentemente, eu tenho que ter um cuidado maior, tá? Então, criptoativos é outro. Mas eu acho que o risco para a empresa que está não se preocupando é que a quarta linha, vou lá na quarta linha agora, vou fazer um corte aqui depois no nosso podcast, é a quarta linha de defesa, o regulador pode tirar até uma autorização de operar aquela empresa. Ou seja, o risco para a empresa pode ser até dela fechar ou não poder atuar no mercado brasileiro. Né? No mercado financeiro isso já aconteceu diversas vezes. Já aconteceu. Diversas vezes por causa de PLD. Principalmente no mercado de câmbio, várias corretoras de câmbio pequenas que não tinham o devido controle foram fechadas por esse motivo, tá? Isso é muito importante para a fintech, as IPs, empresas que nascem com um bom propósito, de repente por uma falta de zelo num tema tão importante, vamos lá do ponto de vista do risco, né? Não conseguiram identificar um risco para o seu negócio, que poderia ser o negócio, né? Isso é um risco para eles. Quer dizer, de operar não é que a fintech é suja, ela é usada por alguém sujo. Exatamente. Você é o veículo. E a pior coisa é quando você não sabe que você nem é veículo, você não sabe do risco, mais uma vez. Você não conhece o risco. Isso, você está sendo usado e você nem sabe que está sendo usado. E mais uma vez, vai buscar quem eles procuram. E eles testam. O lavador de dinheiro é muito interessante, porque ele tem algumas estratégias comuns. E quem tem mais maturidade e experiência sabe disso. Então o que ele faz normalmente, ele testa. Então ele faz uma operação pequena, tá? E vê se passa. Se essa operação passar, ele vai fazer uma outra maior. Então ele vai subindo, ele não sobe de uma hora para outra. Ele vai testando até achar o nível não passou aqui, não consegui fazer na empresa A. Ele vai para B. Na B passou, ele fica na B. Se não passou na B, ele vai para C. Ele vai achar o elo fraco do mercado, tá? E aí, sei lá, no mercado de câmbio, o Banco Central está prestando atenção. Então, de repente, aquela empresa operava 10, daqui a pouco essa empresa está operando 100 mil. Como é que ela sai de 10 para 100 mil? O que aconteceu? Esse milagre. Depósito alto em dinheiro. Isso. Então, tem sinais que não existe milagre nesse mundo. No free lunch, mais uma vez. Então, e o segmento novo que começa a preocupar bastante o criptoativos hoje em dia é o Banco Central. Então, bancos, IPs, cooperativas. Já tem um sandbox regulatório para eles. Né? Isso, já tem, e é o Banco Central, e o Banco Central bem experiente, bem maduro. Já as bets estão seguindo esse mesmo caminho, mas o regulador não será o Banco Central, será o Ministério da Fazenda, que criou secretaria, uma secretaria de apostas. De apostas. Isso. E essa está começando agora, só que o que ela fez? Ela foi beber na fonte, na experiência de quem? Do Banco Central. Então, se você pegar a norma, se não me engano é 1143... Isso, 1143 que regulamenta, né? Isso. Ela é uma cópia muito parecida da 3978. Eu acho, se eu não me engano, ela cita 3978? Não me lembro agora se cita. Tenho quase a impressão que a 1143, pelo menos cita quase todos os artigos, mas eu acho até que ela faz uma referência a 3978. Mas para quem criou essa área, até já conversei com essas pessoas, elas são claras. Olha, a gente usou como fonte a 3978, que é uma norma excelente, tá? Porque ela não é uma norma... É uma norma mais direcional, de principiológica, que o Banco Central fala. Quer dizer, ela não diz tem que fazer assim ou assado. Ela tem que falar, olha, faça isso. Tá? E ela passa a responsabilidade para as empresas. Tá?
e ela vai cobrar essa responsabilidade. Então, as empresas que não se acham responsáveis, elas serão cobradas dessa responsabilidade, e aí o preço que muitas vezes ela achava que é cara nas multas e nas penalizações podem ser muito maiores, dezenas de maiores. O Banco Central hoje em dia faz uma série de acordos, e se você olhar, esses acordos são acordos, eu estou falando de dezenas de milhões. Tá? Então era muito mais barato investir e gastar esse dinheiro antes na prevenção do que na... Infelizmente, o brasileiro tem essa característica de só fazer depois que o problema acontece. Então, eu só vou botar uma tranca no meu carro ou vou fazer investir em um seguro depois que eu sou assaltado. Então, o prédio só vai investir na segurança predial depois que houver uma primeira invasão. Tá? Infelizmente, a gente tem essa cabeça e aí seria muito mais barato, a perda dele seria muito menor se ele tivesse mitigado esse risco Esse é um bom ponto. Até porque muitos deles são muito jovens. Seja no cripto, na fintech, nas bets, são pessoas muito jovens que estão liderando essas empresas e talvez não tenham a percepção do quão grave é. E aí não tomam o risco. Agora, uma pergunta, já que a gente está falando tanto de um risco que pode até fechar a nossa empresa, causar um dano maior ao nosso patrimônio aí, empresarial. Quando é que um programa de gestão de riscos falha? Quais são os sinais ou quais são as razões? Quando ele não detecta o risco. Acho que quando ele não detectou o risco é a pior falha de todas. Quando eu não vi esse tipo de risco, tá? Eu não percebi e aí esse risco me pega de surpresa. Esse é quando realmente ele falha, tá? As falhas menores, elas são e acontecem, são pequenas coisas que você vai ajustando. O problema é quando realmente o impacto é significativo. Excelente. Então, Luiz, ficaríamos mais aqui 2 horas. A gente passou de 1 hora e 10 minutos aqui nesse papo gostoso. Para vocês, para mim foi uma aula de MBA aqui. Eu hoje estava aqui deliciado escutando aqui tanta sabedoria, tanta dica do dia a dia nosso, né? Então eu queria muito agradecê-lo. Ia pedir para você aqui, se você puder deixar uma mensagem para o pessoal que não tem, é incipiente, em risco, dá tempo de começar agora, e para suas considerações finais, e agradecer muito mais uma vez. Muito obrigado pela sua gentileza, carinho em atender aqui o nosso podcast. Sempre pode começar. Não tenha medo de começar, não tenha medo de começar devagar, mas tenha ciência que isso é uma jornada. É uma jornada que leva um certo tempo, esse amadurecimento não acontece de uma hora para outra. Então, quanto antes você começar, melhor. Tá? Aí começa pequeno e vai crescendo e vai montando as importâncias. Vale a pena. Vale a pena começar, mesmo se não tiver nada, dá um passinho. Eu garanto que sim, tá? Isso vai trazer uma série de eficiências, até na forma estratégica que você gere a sua empresa, que é muito importante. Quando você chega no nível de maturidade alto, é quando você integra a gestão de riscos dentro do planejamento estratégico. Quando a estratégica e o risco falam de uma forma conjunta, onde eu vou tomar uma decisão de entrar no mercado, pegar um cliente, fazer um produto, dar um crédito, o que seja. Quando você olha e você tem essa cultura e a maturidade, você olha o risco para tomar sua decisão melhor. O risco está lá para te ajudar a tomar decisões mais assertivas, tá? Excelente. Agradeço a oportunidade de estar aqui eu acho muito importante as pessoas compartilharem. Isso não é uma concorrência, não tem uma concorrência com uma outra empresa. Então, eu acho muito importante que as pessoas compartilhem conhecimento e compartilhem experiências, tá? E isso vem de uma história muito interessante. Quando eu entrei na área de riscos, há 30 anos atrás, eu fui pedir ajuda para quem já estava na área, e eram poucos, tá? E teve um risk manager que na época estava, acho que no ING, chamado Fernando Blanco, que tem um LinkedIn, publica artigos sensacionais hoje em dia. Recomendo vocês seguirem o Fernando também. E o Fernando me ajudou bastante, me deu várias dicas. E depois eu falei, Fernando, olha, eu queria retribuir isso, vamos jantar, vamos dar uma garrafa de uísque, uma champanhe. Ele falou, olha, vamos jantar, será um prazer, bater um papo.
bebemos o champanhe, o uísque, mas eu quero uma outra coisa que tem mais valor de você. E eu fiquei preocupado, falei, o que tem mais valor do que isso, né? Falei, pô, o cara vai pedir uma coisa caríssima. Ele falou, olha, eu quero que você faça a mesma coisa com outras pessoas. Eu quero que você continue esse círculo virtuoso e peça a mesma coisa para todo mundo. Se todo mundo se ajudar, e teremos um mundo melhor, teremos um mundo com menos riscos, melhor preparado. Uma melhor sociedade, um melhor como um todo, meio ambiente. Tá? Então, isso é um pouco que eu estou fazendo aqui, eu estou retribuindo esse favor, e desde essa época... Qual é o nome dele? Fernando Blanco. Fernando Blanco. E então eu estou retribuindo isso e eu peço a mesma coisa para vocês. Retribuam. Passem à frente. Conhecimento é uma coisa que você não retém. Quando você morrer, você não vai levar conhecimento no seu caixão, ou você não vai deixar isso para os seus filhos. Você tem que dar isso ao longo da vida para os seus filhos e tem que dar isso para todas as outras pessoas. Compartilhe. Seja uma pessoa boa nesse sentido, tá? Isso é o recado final que eu queria deixar para todos vocês. Bom, gente, está mais que bem explicado. Esse é o nosso propósito, nosso podcast. A ideia é que a gente traga conhecimento profundo, não 2, 3 perguntas, e que isso possa ser compartilhado. Isso vai estar disponível, acessível a todas as pessoas, por tema, por professor aqui, por dizer que hoje foi uma aula master aqui, e já vou te dizer, Fernando Blanco. Fernando, já está pago, porque ele já está compartilhando, então aquilo que você pediu a ele para que ele te presenteasse, espero que eu vou copiá-lo aqui nessa mensagem para que você possa saber que aquele teu pupilo, que hoje se transformou num grande mestre, está fazendo exatamente a recomendação que você está fazendo, e já vou segui-lo nas mídias sociais. Gente, muito obrigado pela audiência e nos vemos no próximo episódio. Até mais.